Já alguma vez acordou e sentiu os joelhos a estalar, como uma porta antiga a precisar de óleo? Ou talvez sinta as pernas pesadas e inchadas no final do dia, mesmo depois de uma caminhada curta pelo parque, tornando difícil até calçar os sapatos que de manhã lhe serviam perfeitamente. É uma realidade frustrante para muitos de nós depois dos 60. Sentimos que o nosso corpo nos está a trair, que a liberdade de nos movermos sem dor ou desconforto nos está a ser roubada aos poucos. Vemos os netos a correr e hesitamos em juntar-nos à brincadeira, com medo da dor que virá depois. Tentamos cremes, meias de compressão, mas o alívio parece sempre temporário. E se eu lhe dissesse que existe um segredo, não numa caixa de comprimidos, cara, mas sim na sua cozinha? Um segredo que as nossas avós já conheciam e que pode ajudar a lubrificar as suas articulações por dentro e a aliviar essa sensação de peso nas pernas. Neste vídeo, vamos redescobrir alguns alimentos, muitos deles deliciosamente portugueses, que são incrivelmente ricos em colagênio ou que ajudam o nosso corpo a produzi-lo. São os verdadeiros blocos de construção para articulações mais fortes e uma melhor circulação. Fique até ao fim, porque o último alimento da nossa lista é um clássico da nossa gastronomia que muitos de nós esquecemos e que pode ser a chave que faltava para se sentir mais leve e ágil no seu dia a dia. Vamos então começar com um verdadeiro tesouro, algo que as nossas avós e bisavós já faziam quase por instinto, muito antes de se tornar moda nas revistas de saúde. Falo do caldo de ossos. Sim, leu bem. Aquela base rica e reconfortante para uma boa canja ou uma sopa de legumes era muito mais do que apenas sabor. Era, e ainda é, uma farmácia líquida para as nossas articulações. Imagine o seguinte: ao longo da vida, a cartilagem que amortece os nossos ossos, especialmente nos joelhos, ancas e coluna, vai se desgastando. É como os pneus de um carro que, com milhares de quilômetros, perdem o rasto. O colagênio é a borracha desses pneus. É a proteína mais abundante no nosso corpo e dá estrutura e elasticidade não só à nossa pele, mas também à cartilagem, tendões e ligamentos. Quando cozinhamos ossos lentamente, durante várias horas, estamos a extrair esse colagênio e outros compostos maravilhosos como a glucosamina e a condroitina, que são precisamente os ingredientes que se encontram em suplementos caríssimos para as articulações. Ao beber um caldo de ossos, está a dar ao seu corpo a matéria-prima exata, na sua forma mais natural e absorvível, para ele poder reparar essa cartilagem desgastada. Pense nisto como dar aos seus trabalhadores da construção, às células do seu corpo, os melhores tijolos e cimento para repararem uma parede danificada. Fazer o caldo é mais simples do que parece. Não precisa de ser um chefe de cozinha. Da próxima vez que assar um frango, guarde a carcaça. Peça no talho ossos de vaca, especialmente os que têm tutano e articulações. Coloque-os numa panela grande, cubra com água, adicione um fio de vinagre de cidra. O ácido ajuda-o a extrair ainda mais minerais dos ossos. E junte alguns legumes para dar sabor. Uma cebola, 2 cenouras, um talo de aipo. Deixe ferver e depois reduza para o lume mais baixo possível, deixando cozinhar lentamente por pelo menos 8 a 12 horas, ou até 24 se tiver paciência. Quanto mais tempo, mais rico será o caldo. Depois é só coar e guardar no frigorífico, onde solidificará numa geleia rica ou congelar em porções. Como usar? As possibilidades são infinitas. Pode começar o dia com uma chávena quente de caldo em vez do café. Use-o como base para todas as suas sopas e guisados. Cozinhe o arroz ou a quinoa nesse caldo em vez de água. É uma mudança pequena, mas o impacto acumulado ao longo de semanas e meses pode ser transformador. Imagine-se a subir escadas com mais facilidade, ou a levantar-se da cadeira sem aquele gemido familiar. Esse é o poder escondido numa simples panela de caldo. Agora vamos para algo que talvez associe mais a sobremesas, mas que partilha a mesma origem poderosa do caldo de ossos: a gelatina. Não estou a falar das gelatinas de pacote, cheias de corantes e açúcar, que encontramos nos supermercados. Falo da gelatina pura, em pó ou em folhas, sem sabor. Tal como o caldo, a
a gelatina é derivada do colagênio animal. É, na verdade, colagênio cozinhado. Quando a consome, está a ingerir aminoácidos fundamentais como a glicina e a prolina, que são cruciais não só para a reconstrução da cartilagem, mas também para a saúde da pele, do cabelo e até do revestimento do nosso intestino. Mas há outro benefício que nos interessa muito aqui: a saúde dos nossos vasos sanguíneos. O colagênio dá força e flexibilidade às paredes das nossas veias e artérias. Quando essas paredes estão fracas, o líquido pode escapar mais facilmente para os tecidos circundantes, causando inchaço, especialmente nas pernas e tornozelos. Ao fortalecer essas paredes com os blocos de construção fornecidos pela gelatina, podemos ajudar a melhorar a circulação e a reduzir essa sensação de pernas pesadas. Integrar a gelatina pura na sua rotina é muito fácil. Pode dissolver uma colher de sopa no seu chá, no seu iogurte, ou até mesmo misturá-la na sua sopa para a engrossar um pouco. Uma das minhas formas preferidas é fazer as minhas próprias gelatinas saudáveis. Esprema o sumo de algumas laranjas frescas, aqueça um pouco do sumo, dissolva a gelatina e depois misture com o resto. Verta para pequenas taças e leve ao frigorífico. Terá uma sobremesa ou um lanche delicioso, refrescante e que está ativamente a trabalhar para fortalecer as suas articulações e os seus vasos sanguíneos. Esqueça a ideia de que a gelatina é apenas para crianças. Pense nela como um suplemento alimentar versátil e econômico que a natureza nos oferece. Agora que já falamos destes dois gigantes que nos fornecem diretamente os blocos de construção de que precisamos, vamos olhar para outros alimentos que são igualmente importantes. São os ajudantes, os mestres de obras que permitem ao nosso corpo usar esses blocos de construção de forma eficaz e até mesmo produzir o seu próprio colagênio. Comecemos por algo que faz parte da alma da nossa cultura e da nossa mesa: o peixe, especialmente os peixes gordos. Quando pensamos em peixe, pensamos imediatamente em sardinhas assadas na brasa no verão, numa posta de salmão grelhada ou numa boa cavala de conserva em azeite. E ainda bem que o fazemos. Estes peixes não são uma fonte direta de colagênio da mesma forma que o caldo de ossos, mas desempenham dois papéis cruciais. Primeiro, são a melhor fonte natural de ácidos gordos ômega 3. O ômega 3 é um dos anti-inflamatórios mais potentes que a natureza nos oferece. A dor e a rigidez nas articulações são, muitas vezes, causadas ou agravadas por um estado de inflamação crônica no corpo. É como se houvesse um pequeno fogo a arder constantemente nas suas articulações. O ômega 3 ajuda a apagar esse fogo, acalmando a inflamação, o que não só alivia a dor, mas também cria um ambiente mais propício para o corpo se reparar a si mesmo. Menos inflamação significa que o colagênio que obtém de outras fontes pode ser usado de forma mais eficiente para reconstruir a cartilagem, em vez de estar constantemente a lutar contra os danos da inflamação. O segundo papel, muitas vezes esquecido, está na pele do peixe. Sim, a pele. Da próxima vez que comer uma sardinha assada, não deite a pele fora. A pele do peixe é riquíssima em colagênio tipo 1, o mesmo tipo que encontramos na nossa própria pele e ossos. Ao comer a pele, está a ingerir este colagênio de forma direta. O ideal é incluir peixe gordo na sua alimentação 2 a 3 vezes por semana. Não precisa de ser complicado. Uma lata de sardinhas ou cavala em azeite de boa qualidade numa fatia de pão integral é um almoço rápido, econômico e incrivelmente nutritivo. Um filete de salmão no forno com umas rodelas de limão e umas ervas aromáticas fica pronto em 15 minutos. Aproveite a riqueza da nossa costa, pois ela oferece-nos um dos melhores medicamentos para as nossas articulações. A seguir, vamos falar de um alimento humilde, econômico e que, durante algum tempo, teve má reputação, mas que agora a ciência reconhece como um verdadeiro superalimento: o ovo. O ovo é uma pequena cápsula de nutrição quase perfeita. Para a saúde das nossas articulações, ele é importante por várias razões. A clara do ovo é rica em aminoácidos, incluindo a prolina, que, como já vimos, é um dos principais componentes necessários para o corpo produzir colagênio.
Sem estes aminoácidos, o corpo simplesmente não consegue fabricar a proteína. A gema, por sua vez, contém uma vasta gama de vitaminas e minerais, incluindo vitamina D e enxofre, que também desempenham um papel na saúde da cartilagem. Mas há um segredo no ovo que poucos conhecem: a fina membrana que fica entre a clara e a casca. Já reparou quando descasca um ovo cozido? Essa membrana é uma fonte concentrada de colagênio, glucosamina, condroitina e ácido hialurônico. Exatamente a combinação de substâncias que compõem a nossa cartilagem e o líquido sinovial, que lubrifica as nossas articulações. Embora seja difícil comer essa membrana separadamente, os seus compostos são libertados quando cozinhamos o ovo. Por isso, não tenha medo de incluir ovos na sua alimentação diária. 1 ou 2 ovos por dia é perfeitamente saudável para a maioria das pessoas. Cozidos, escalfados, mexidos, em omeletes com legumes, são versáteis e fáceis de preparar. Um ovo cozido ao pequeno almoço ou como lanche à meio da tarde é uma forma fantástica de dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para se manter forte e flexível. Por último, nesta secção, vamos falar dos catalisadores, os alimentos que fazem toda a magia acontecer. São os frutos cítricos, os pimentos e outros alimentos ricos em vitamina C. Pode comer todo o colagênio do mundo, mas se não tiver vitamina C suficiente, o seu corpo não consegue utilizá-lo eficazmente. A vitamina C é a faísca que liga os aminoácidos para formar as fibras de colagênio fortes e estáveis. Sem ela, o processo simplesmente não funciona. É como ter os melhores materiais de construção, mas o eletricista não aparece para ligar a luz. Felizmente, em Portugal, temos acesso fácil a fontes maravilhosas de vitamina C. As laranjas do Algarve, os limões, os kiwis, os morangos e um herói inesperado, o pimento vermelho. Um pimento vermelho de tamanho médio pode conter mais do dobro da vitamina C de uma laranja. A chave é consumir estes alimentos frescos e, se possível, crus, pois a vitamina C é sensível ao calor. Comece o dia com um copo de água morna com sumo de meio limão. Adicione fatias de pimento vermelho às suas saladas. Coma uma laranja ou um kiwi como sobremesa. São gestos simples que garantem que o seu corpo tem o mestre de obras de que precisa para construir articulações fortes e resilientes a partir dos alimentos que já discutimos. E agora, como prometido, vamos desvendar o último alimento da nossa lista. Um verdadeiro clássico da cozinha portuguesa. Um prato de substância que as nossas avós preparavam com sabedoria e que, infelizmente, tem vindo a desaparecer das nossas mesas. Falo da mão de vaca com grão ou do mocotó. Sei que, para alguns, só o nome pode causar alguma hesitação. São pratos que vêm de uma tradição de aproveitamento, de usar todas as partes do animal, algo que a sociedade moderna por vezes esquece. Mas é precisamente nessas partes, as patas, os tendões, as cartilagens, que se encontra a mais pura e concentrada fonte de colagênio que podemos imaginar. Quando cozinhamos lentamente uma mão de vaca, estamos a fazer exatamente o mesmo que com o caldo de ossos, mas a uma escala muito mais intensa. Todo o tecido conjuntivo, toda a cartilagem, desfaz-se lentamente e transforma-se numa geleia rica e nutritiva que se infunde no molho e no grão. Comer uma dose deste prato é como tomar um suplemento de colagênio superpotente e delicioso. Pense nisto não apenas como uma refeição, mas como um tratamento profundo para as suas articulações. É o alimento que vai direto à fonte do problema, fornecendo uma quantidade massiva de matéria-prima para o corpo reconstruir o que o tempo desgastou. Não precisa de o comer todas as semanas, mas talvez 1 ou 2 vezes por mês. Redescobrir este prato pode fazer uma diferença notável na forma como se sente. É um regresso às raízes, à sabedoria popular que entendia que a comida é o nosso primeiro remédio. Como pode ver, fortalecer as nossas articulações e aliviar o inchaço nas pernas não requer medidas drásticas ou soluções dispendiosas. Requer um regresso ao básico, à comida de verdade. Trata-se de valorizar um caldo de ossos feito em casa, de ver a gelatina não como uma guloseima,
mas como um aliado. Trata-se de saborear o nosso maravilhoso peixe, de confiar na nutrição simples de um ovo e de garantir que damos ao nosso corpo a vitamina C de que ele precisa desesperadamente através das nossas frutas e vegetais coloridos. E talvez, de vez em quando, ter a coragem de voltar a pôr na mesa um prato tradicional e poderoso como a mão de vaca com grão. Lembre-se, cada pequena mudança que faz na sua alimentação é um investimento na sua qualidade de vida futura. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Escolha uma coisa desta lista para começar esta semana. Talvez seja fazer um grande tacho de caldo de ossos no domingo para usar durante a semana. Ou talvez seja simplesmente adicionar um pimento fatiado à sua salada do almoço. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes resultados. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e regenerar. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Gostava muito de ouvir a sua história. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Tem alguma receita de família para um caldo reconfortante ou algum outro truque que o ajude a sentir-se melhor? Por favor, partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua sabedoria pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada de bem-estar. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso vídeo a ser recomendado a mais pessoas que, tal como você, procuram formas naturais de cuidar da sua saúde. E se ainda não o fez, subscreva o canal Evergreen Health e clique no sininho das notificações. Desta forma, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar conselhos práticos para viver cada fase da vida com mais energia, saúde e alegria. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Cuide-se bem. O seu corpo é o seu bem mais precioso. Lembre-se sempre, a idade pode ser inevitável, mas sentir-se velho é uma opção. Até a próxima.